E essa semana tivemos a super quarta-feira com queda na taxa Selic em 0,50, trazendo a nossa taxa de juros para 12,75. Apesar disso, na quinta-feira os mercados derreteram, não apenas aqui no Brasil, mas também no exterior. Nós vamos falar disso e entender os motivos que estão por trás desse movimento negativo dos mercados. E eu também vou contar para vocês o que o Howard Marks vem dizendo sobre o patamar de taxa de juros desde o começo do ano. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Antes de começarmos, eu sou Lucas Dyer, consultor de investimentos CVM e faço um trabalho independente com os meus clientes. Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. O Banco Central brasileiro já começou o ciclo de corte na nossa taxa de juros. É a segunda reunião consecutiva que o Copom derruba a taxa de juros em 0,50. Nós saímos dos 13,75% que tínhamos até 2 meses atrás e agora estamos no patamar de 12,75%. A sinalização foi de que os próximos cortes esse ano serão de mesma magnitude de 0,50, o que deve trazer a nossa taxa de juros ao final do ano próximo do patamar de 11,75%. Com esse cenário de queda de taxa de juros no Brasil, nós deveríamos ver uma movimentação positiva de ativos de maior risco. Não é o que nós vimos nessa quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Ontem os mercados reagiram bem negativamente, mas tem um fator importante por trás. Quando nós falamos de taxa de juros de ativos de risco, tem um fator que nós precisamos sempre levar em conta, que é o cenário internacional. E no cenário internacional, principal moeda do mundo sendo o dólar, as principais decisões de política monetária, ou seja, de taxa de juros do mundo, acabam sendo as decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. O Banco Central americano também se reuniu na quarta-feira para tomar decisão de política de juros e eles mantiveram a taxa de juros por lá nos Estados Unidos no patamar de 5,25 a 5,50. Lá eles não trabalham com uma taxa de juros fixa, eles trabalham com uma banda geralmente de 0,25 de oscilação. Então ela continua no patamar entre 5,25 e 5,50. Mas o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, como a gente sempre chama de Fed, ele foi mais duro, sinalizando que a taxa de juros, mesmo não tendo subido agora, ela pode ter nova alta ainda esse ano e ela deve permanecer mais alta por um tempo. Ou seja, quando esse movimento de juros mais alto por mais tempo em países mais desenvolvidos, sobretudo no dólar, nos Estados Unidos acontece, isso acaba sugando uma boa parte do capital no mundo, porque é considerado o ativo mais seguro do mundo, o ativo de tesouro americano, denominado na moeda norte-americana também, o dólar. Então vamos juntos aqui, eu trouxe um vídeo do discurso do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, logo após a decisão de taxa de juros. Eu quero trazer 2 trechos para nós reagirmos juntos e entender o que é que o mercado está pensando e por que isso preocupa o mercado do ponto de vista de juros em dólar. Então vamos lá, vou pegar meu fone aqui para nós acompanharmos juntos, que eu vou ouvir com vocês um pedacinho do discurso do Jerome Powell logo após a decisão de política monetária. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Based on the consumer price. Ou seja, aqui ele diz, a inflação ela continua bem acima do objetivo do Federal Reserve de 2% de inflação ao ano ao longo do tempo. Price index, or CPI, and other data, we estimate that total PCE prices rose 3.4%. E aqui eles estão falando de alguns índices de inflação, está utilizando o PCE, que é o PCE, é um dos índices de inflação que o Federal Reserve utiliza, que subiu 3,4% nos últimos 12 meses. Over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.9%. E aqui ele fala sobre o núcleo da inflação, que é o core PCE, que ele exclui alguns itens mais voláteis, que subiu 3,9% nos últimos 12 meses. Ou seja, de fato, praticamente o dobro do objetivo do Banco Central americano,
de atingir a meta de 2% de inflação anual. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, and longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of house. Aqui ele diz que a inflação ela continua ancorada para longo prazo e que ela vem moderando ao longo do tempo, como é possível ver em alguns dados, tá? Ou seja, ele mostra que sim, a inflação que chegou a ser de quase 10% lá nos Estados Unidos está num ritmo de melhora, mas que ainda está muito acima do que eles consideram o ideal. E agora ele vai trazer uma outra frase aqui muito importante, então vamos ouvir novamente. Households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Nevertheless, the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. Ou seja, eu acho que essa frase aqui ela é muito importante, chama muita atenção de todos os participantes do mercado. Esse processo de trazer a inflação para a meta, ela ainda tem um longo caminho pela frente. Então, essa questão de falar que tem um longo caminho pela frente, né, o mercado, principalmente o mercado americano, né, acho que os brasileiros, por terem que atuar mais em ambientes inflacionários, muitos analistas e economistas brasileiros, desde o começo do ano, eu ouço falando que não acreditam, né, na possibilidade de cortes de taxa de juros nos Estados Unidos tão cedo. Mas o mercado americano ele ainda trabalhava com uma expectativa de que talvez no começo do ano que vem o Banco Central americano fosse começar a cortar a taxa de juros, o que beneficiaria ativos de risco por lá e, obviamente, acabaria ajudando outros mercados, como, por exemplo, mercados emergentes, a receber um capital maior, tá certo? Então, quando ele fala aqui que ainda tem um longo caminho pela frente, isso indica claramente que o Federal Reserve não está pensando já no começo do ano em cortar a taxa de juros. Então, por isso que o mercado acabou precisando se ajustar bastante ontem na quinta-feira, inclusive com os próprios títulos do Tesouro Americano mostrando um juros maior. E aqui quando eu falo Tesouro Americano, são os títulos de mais longo prazo, ou seja, os títulos de mais longo prazo mostrando um juros maior, o que reflete uma expectativa de juros mais alto por mais tempo, tá certo? E uma outra fala mais ao final do discurso do Jerome Powell, que eu também quero mostrar para vocês aqui, é sobre essa questão de estar preparado para manter os juros alto por mais tempo ou até aumentar. Vamos ouvir juntos. We're prepared to raise rates further if appropriate, and we intend to hold policy at a restrictive level until we're confident that inflation is moving down sustainably toward our objective. Ou seja, ele diz aqui claramente no discurso, nós estamos preparados para subir mais juros se for apropriado e de manter uma política monetária restritiva o suficiente até atingir o objetivo. Restritiva o suficiente nada mais é do que juros altos por tempo que eles julgarem necessário ou até aumentar ainda mais. Então, esse é um ponto que quando a gente fala, né, de os Estados Unidos sugar a capital do mundo, tem tudo a ver com isso aqui, com taxa de juros norte-americana estando cada vez mais atrativa, tá certo? E para nós entendermos esse movimento da taxa de juros, né, nós precisamos olhar para o principal título do Tesouro Americano, que é o Tesouro de 10 anos, ou seja, aquele título que você compra para manter ele por 10 anos, recebendo uma taxa de juros em dólar, é considerado o título mais seguro do mundo. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com essa curva dos juros com o gráfico. Vamos olhar aqui um gráfico da CNBC, então um site ali que está público para quem quiser olhar. Mostrando aqui em 4,43 nesse momento, ele até está com uma leve queda no dia de hoje, sexta-feira, mas aqui é o gráfico da semana. E olha só, o que estava acontecendo na quarta-feira por volta das 3 horas da tarde, quando essa taxa começou a disparar. Estava acontecendo justamente a decisão da política monetária do Federal Reserve e logo depois o discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, que a gente acabou de ver um pedacinho ali. E a taxa de juros de lá para cá disparou exatamente como reflexo desse discurso e de uma política monetária mais restritiva pelo Fed.
Apesar de muitos economistas e analistas brasileiros já estarem prevendo, né, um juros mais alto por mais tempo lá nos Estados Unidos, até por entender melhor essa dinâmica de inflação mais alta, que o Brasil convive há muito mais tempo do que os Estados Unidos, a inflação geralmente lá é muito mais controlada do que a nossa. Apesar disso, tem um grande economista e gestor de fundo que eu acompanho bastante, vocês devem ter ouvido falar já, que é o Howard Marks. Ele é autor de livros, gestor de um fundo de renda fixa, ele escreve uns memorandos mensalmente, escreve e também dá para ouvir em áudio, né, através ali das plataformas Spotify e todos os streamings. E eu acompanho mensalmente o Howard Marks, é até possível investir em fundos dele no Brasil, tem algumas casas que tem ali parceria com a Oaktree Capital, que é o nome da gestora, e ele vem alertando sobre isso em um dos seus memorandos que teve na virada do ano agora de 2023. O nome desse memorando é Sea Change, ou seja, mudança nos mares. E ele fala sobre algumas mudanças nos mares que ele viu em mais de 50 anos de carreira, que ele viu 3 Sea Changes em sua carreira, e que nós podemos estar passando pelo terceiro Sea Change. Vamos olhar aqui quem é o Howard Marks, e eu também quero compartilhar com vocês um pedacinho de uma entrevista que ele fez no começo do ano, onde ele estava falando exatamente sobre esse memorando que ele lançou e algumas de suas expectativas com relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Então vamos lá. Howard Marks é esse senhor aqui, autor dos principais livros que ele é autor, O Mais Importante para o Investidor e Dominando os Ciclos de Mercado, são livros amplamente conhecidos ali e traduzidos ao português também. E aqui está a sua gestora, a Oaktree, que tem uma fundação ali desde 1995, eles atuam no mercado, tem quase 180 bilhões de dólares sob gestão, mais de 1.000 funcionários. E aqui mostra a evolução, né, do patrimônio que eles fazem em gestão desde lá de 95 e como que está hoje, e a presença global da empresa, tá certo? Então vamos ouvir juntos aqui o que o Howard Marks disse para a CNBC também, lá no começo do ano, com relação às expectativas que ele tem para a taxa de juros e sobre essa normalização dos juros. Vamos lá. Stimulative rates are a thing of the past, and now we should just get used to higher rates for longer? Então aqui a pergunta da CNBC, né? As taxas de juros estimulativas são uma coisa do passado e agora nós precisamos nos acostumar com taxas de juros mais altas por mais tempo? Even though the market is sort of thinking that they might go down next year? Well, I don't think that we should expect, I don't think it's prudent to expect to have stimulative rates all the time. Aí ele fala, né? Eu não acho que é prudente esperarmos taxas de juros estimulativas o tempo todo. Aqui ele está sempre se referindo ao Banco Central americano, tá, gente? Taxa de juros em dólar. I describe that as taking a shot of adrenaline every morning. E aqui ele compara com tomar uma injeção de adrenalina todas as manhãs, né? O fato de ter taxa de juros estimulativa o tempo inteiro compara com tomar injeção de adrenalina toda manhã. I don't think it's very viable. We'll see lower rates. Well, first of all, when the battle against inflation is won, I think rates the Fed will bring the Fed funds rate back down, and we'll see very low rates again if there's a recession that has to. Aí ele fala, quando a batalha contra a inflação terminar ou quando nós tivermos uma recessão novamente, o Federal Reserve vai trazer a taxa de juros para baixo. Be cured over time. But I just think that, people got so used to zero rates of interest. The Fed brought the Fed funds rate to zero late 2008 to fight the global financial crisis and left it. Ele fala, as pessoas ficaram muito acostumadas com taxa de juros em zero e que o Banco Central americano trouxe a taxa de juros para zero no final de 2008, depois da crise financeira. Yeah, for 7 years. And had a dickens of a time raising it because it thought it thought that we shouldn't permanently be at zero, but E daí eles mantiveram por 7 anos essa taxa de juros em zero e tiveram problemas para trazê-la para cima depois. But the markets had tantrums and resisted. I don't think that what I say in the memo. I don't make many predictions. I don't believe in predictions, including my own. We don't bet on predictions at Oaktree. But what I said in the memo. Aí ele fala, inclusive no memorando mesmo, ele fala, né? Nós não apostamos em previsões, nós tomamos bastante cuidado com previsão, mas aqui ele vai falar sobre taxa de juros. I think that for the next several years, the Fed funds rate is more likely to average between 2 and 4 than between 0 and 2. E aqui no final ele termina dizendo, né? Mas
olhando para frente, eu vejo mais probabilidades de a taxa de juros americana ficar entre 2% e 4% ao ano do que 0,2%. E esse 0,2% foi exatamente o patamar que a taxa de juros ficou ao longo de todo esse tempo, né, dos últimos anos, até o Banco Central no ano passado começar a subir taxa de juros lá nos Estados Unidos. E nós vimos agora 11 altas de taxa de juros pelo Federal Reserve. Para finalizarmos, vamos juntos olhar a evolução da taxa de juros americana, o equivalente à taxa Selic, ao longo das últimas décadas, que é exatamente o que o Howard Marks fala nesse memorando Sea Change. Então, vamos olhar juntos aqui. A evolução da taxa de juros americana desde lá da década de 70, ela sempre teve um patamar bem mais alto do que o 0 a 2% que nós vimos ali desde a crise financeira de 2008, depois ela subiu próximo dos 2%, caiu próximo de 0% novamente ali na pandemia, e agora ela subiu de maneira bem forte, né, bem brusca, quase que uma linha reta para cima, se nós olharmos aqui no gráfico. Mais ainda, se nós compararmos com o patamar histórico, ela está muito longe, né, das máximas históricas. E eu acho que é exatamente isso que o Howard Marks quer dizer, que a partir de agora, o novo normal das taxas de juros é voltar para patamares mais próximos à média histórica. E é por isso que ele fala ali sobre os 2% a 4%, que ele acha que é mais provável que fique nessa banda de 2 a 4% ao longo dos próximos anos, do que num patamar de 0 a 2%, que o mercado acabou se acostumando nas últimas 2 décadas, né? Na última 1 década e meia. E nós, investidores, como é que nós devemos olhar isso no mercado? Primeiro, taxas de juros mais altas pelo mundo tende a fortalecer as moedas que são dos países mais desenvolvidos, o dólar sendo a principal delas. E isso se torna, né, mais difícil para países emergentes que um processo, né, um ciclo de corte de taxa de juros seja tão grande. Exatamente porque quando o investidor global compara a taxa de juros em dólar e de um país emergente, ele geralmente vai preferir a taxa de juros em dólar. Então, assim, esperar que o Brasil vá ter taxas de juros baixas lá, 4%, 6%, como nós vimos há não muito tempo atrás, talvez não seja uma expectativa ideal, exatamente por esse risco de fuga, né, de fuga de capital para outros países mais desenvolvidos. Mas isso é um ponto positivo da ótica do investidor. Saber que você tem, seja na renda fixa doméstica, na renda fixa internacional, um patamar de rendimentos que traz um colchão de segurança para sua carteira, seja na nossa moeda, no real, seja em outras moedas. O que te torna, né, o que traz ali um espaço para que você possa sim correr alguns riscos através de uma diversificação de carteira, sabendo que você tem uma parte do seu portfólio que vai te render alguma coisa em renda fixa, inclusive renda fixa internacional. O meu trabalho como consultor de investimentos é exatamente esse: entender o nível de tolerância a risco do investidor, os objetivos e montar esse portfólio diversificado de maneira adequada e eficiente para cada um. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, ficar à vontade para compartilhar com seus amigos que também se interessam por economia, mercados e investimentos. Valeu, pessoal, um bom final de semana.